Então, meus amores, vamos lá? Vamos trabalhar a variação linguística em níveis de linguagem, mas vamos fazer exercícios, trabalhar questões que são características do Enem, tá bom? Realmente, vocês vão perceber, se forem pesquisar nos anos anteriores, que variação linguística em níveis de linguagens é um assunto que cai bastante. Vocês precisam realmente estar aptos a acertar estas questões, tranquilo? Então, vamos lá. A primeira questão diz o seguinte, ó. Amigo, não tenha queixa. Veja que eu tenho razão em lhe dizer que não mexa nas coisas do meu sertão. Pois, se não sabe o colega de qual maneira se pega num ferro para trabalhar, por favor, não mexa aqui, que eu também não mexo aí. Cante lá que eu canto cá. Repare que a minha vida é diferente da sua. A sua rima polida nasceu no salão da rua. Já eu sou bem diferente, meu verso é como a semente que nasce em riba do chão. Não tenho estudo nem arte, a minha rima faz parte das obras da criação. Patativa do Assaré, tá certo? É um autor muito citado, né? Muito trabalhado no Enem, tá bom? Aí a pergunta. O registro de palavras do texto demarca a identidade do povo sertanejo. Eu creio que você percebeu pelas formas como as palavras no texto foram apresentadas. Nesse contexto, as variações linguísticas utilizadas são frutos de fatores sociais que podem desencadear preconceito, como é evidenciado nos versos. A. Já eu sou bem diferente. Meu verso é como a semente que nasce em riba do chão. B. Amigo, não tenha queixa. Veja que eu tenho razão em lhe dizer que não mexa nas coisas do meu sertão. C. Não tenho estudo nem arte. A minha rima faz parte das obras da criação. D. Por favor, não mexa aqui, que eu também não mexo aí. Cante lá que eu canto cá. Observem que a questão, ela cobra exatamente, essa variação linguística, o jeito de falar do sertanejo, né? E fatores sociais que podem desencadear preconceito. Aí você lembra que o preconceito vem exatamente quando não se respeita o jeito de falar do outro, não se leva em consideração a escolaridade, a idade, a localização. E aí, o verso que comprova, né, essa variação e que pode gerar preconceito é exatamente o verso da letra C. Não tenho estudo nem arte. A minha rima faz parte das obras da criação. Então, é exatamente o verso que prova que esse canta, né, o eu lírico canta do jeito que ele sabe, com o coração, mesmo sem ter estudado, mesmo sem ter conhecido a padrão, né, a norma padrão, tá certo? Então, é uma das formas de cobrar de vocês exatamente variação linguística. Outro aspecto, né, outra maneira de cobrar esse conteúdo que vimos, né, na aula anterior, e tenho certeza de que você já assistiu essa aula, certo? O rumor crescia, condensando-se. O zum, zum, zum de todos os dias acentuava-se. Já se não desencadeavam vozes dispersas, mas um só ruído compacto que enchia todo o cortiço. Começavam a fazer compras na venda, ensarilhavam-se discussões e resingas. Ouviam-se gargalhadas e pragas. Já não se falava, gritava-se. Sentia-se naquela fermentação sanguínea, naquela gula viçosa de plantas rasteiras que mergulham os pés vigorosos na lama preta e nutriente da vida, o prazer animal de existir, a triunfante satisfação de respirar sobre a terra. Da porta da venda que dava para o cortiço, iam e vinham como formigas, fazendo compras. 2 janelas do Miranda abriram-se. Apareceu numa a Isaura, que se dispunha a começar a limpeza da casa. E a Dunga! Gritou ela para baixo, a sacudir um pano de mesa. Se você tem cuscuz de milho hoje, bata na porta, ouviu? Você sabe aí, com certeza conhece, que é um trecho, né, de O Cortício, né, representante na verdade, um texto que representa o naturalismo brasileiro, e a questão faz o seguinte, ó. Constitui marca do registro informal da língua o trecho. Nós conversamos sobre isso, né? No vídeo anterior nós conversamos sobre essa questão das marcas da oralidade da escrita. Você sabe que a oralidade é mais livre, a escrita é mais presa, e nesse tipo de questão, o Enem cobra de você exatamente o teu conhecimento gramatical, o teu conhecimento da norma. E eu trouxe essa questão para provar para o aluno que
O Enem cobra sim gramática. Cobra gramática não só na prática, quando você vai produzir sua redação. Eu já falei para você que a redação é a gramática na prática, como em questões indiretas, no caso do registro informal. Então, você precisa saber se há erro de concordância, se há erro no emprego do pronome, se há erro de regência, que você vai perceber que é o caso. Né? Letra A, mais um só ruído compacto. B, ouviam-se gargalhadas. C, o prazer animal de existir. D, gritou ela para baixo. E, bata na porta. O aluno mais desatento vai dizer que gritou ela para baixo é que está errado. Só que foi ela que gritou e o pronome ela é usado exatamente para ser sujeito. Quando você quer substituir um substantivo que completa o verbo, aí você vai usar o pronome oblíquo. Mas esse gritou ela está correto porque foi ela que gritou, é o sujeito. O equívoco, né? A marca de informalidade está na letra E. Bata na porta. É um caso de regência, é bata a porta, né? Se você quiser usar a norma culta, tranquilo? Então, aqui trouxe de propósito, repito, para provar que sim, questões de variação linguística, quando trabalham informalidade e formalidade, a norma padrão cobra de você gramática. Então, não adianta fugir, tá, bebê? Eu falo isso para você nas nossas aulas, né? Nos nossos encontros, tá bom? Terceira, né? Jovens assaltam e matam. Aí a mãe, meu Deus, como é que pode? Mamãe, eu. Aí a mãe grita, cala a boca, menino, não tá vendo que eu tô ocupada? E aí você vai prestar atenção exatamente nessa fala, não tá vendo que eu tô ocupada. Você percebe que é informal, com expressões coloquiais, não está vendo que eu estou ocupada, seria a forma correta, né? Então, ela usou aí exatamente expressões, marcas da oralidade. E eu estou chamando a atenção para a última fala porque é exatamente o que a questão pede. Ó. A fala da mãe do menino no último quadrinho revela o uso de uma variação linguística conhecida como diatópica, isto é, própria a determinada região do país. Você sabe que aí não está representando, não é uma expressão regional, não é o jeito de falar de uma localidade, não é a letra A. B, diafásica, ou seja, estabelecida pelo contexto comunicativo, é exatamente esse conceito de diafásico, né? Quando você nivela a sua fala, né, a sua forma de apresentar a sua mensagem, considerando a situação de comunicação. Talvez seja a letra B, vamos ver. C, jargão, que é uma variante ligada à área profissional, ela não está usando nenhuma expressão profissional, ela está conversando com o filho dela, né? D, gíria, o equivalente a um linguajar específico de determinados grupos sociais. Não tem aí gíria na fala dela, eu não tá vendo que eu estou ocupada, isso é muito comum da oralidade. É histórica, uma vez que é reveladora de mudanças ocorridas ao longo do tempo. Então, eu creio que você já percebeu que a resposta é realmente a letra B, diafásica, porque estabelece, né, está sendo estabelecida pelo contexto comunicativo. Ela está conversando com o filho dela, então ela está usando uma linguagem mais informal, mais coloquial. Tudo bem? Quarta, Enem. Eu coloquei adaptado porque tem um textinho antes explicando variação linguística, tá? Eu trouxe mesmo só mais o comando que interessa pra gente, ó. Na fala e na escrita são observadas variações de uso, motivadas pela classe social do indivíduo, por sua região, por seu grau de escolaridade, pelo gênero, pela intencionalidade do ato comunicativo, ou seja, pelas situações linguísticas e sociais em que a linguagem é empregada. A variedade linguística adequada à situação específica de uso social está expressa, ou seja, o que é que a questão quer? Olha só, a variedade linguística adequada à situação de comunicação. Quer saber se a forma, né, o nível utilizado, formal, padrão, né, está de acordo com a situação de comunicação, porque você já sabe que nivelar a linguagem é adequar exatamente a sua forma de falar à situação de comunicação. Então, a letra diz o seguinte, ó. Está adequado a fala de um professor ao iniciar a aula de ensino superior. Aí o professor chega e diz assim, fala galerinha do mal, hoje vamos estudar um negócio muito importante. Você acha que essa fala do professor
está adequada à situação de comunicação? Ele entrou numa sala de aula de ensino superior, né? Analisa aí. Olha a outra situação da letra B. Na leitura de um discurso de uma autoridade pública, na inauguração de um estabelecimento educacional. Então, a situação de comunicação presente é essa, né? Uma autoridade pública, né, vai inaugurar um estabelecimento educacional e fala assim: senhores cidadãos do Brasil, senhores cidadãos do Brasil, com alegria inauguramos mais uma escola para a melhor educação de nosso país. Será que essa fala está adequada, né? Vamos lá para a letra C. No memorando da diretora da escola ao responsável por um aluno, ou seja, a situação de comunicação é essa. A diretora da escola está comunicando, né, mandando um comunicado para o responsável de um aluno e ela escreve assim: responsável pelo aluno Henrique, dê uma chegadinha na diretoria da escola para saber o que seu filhinho anda fazendo de besteira. Será que esse texto está adequado para essa comunicação da diretora para o responsável? Analisem aí. Vamos lá para a letra D. Na fala de uma criança, na tentativa de convencer a mãe a entregar-lhe a mesada. Mãe, assim não dá para ser feliz. Dá para liberar a minha mesada? Prometo que só vou tirar notão nas próximas provas. Né? Será que a fala do filho está adequada à situação de comunicação? Ele está conversando com a mãe, né? Tem aquele certo respeito, aquele medo, ela é autoridade. Letra E. Na fala de uma mãe em resposta ao filho que solicitou a mesada. Então, a mãe vai responder para o filho da seguinte maneira: caro descendente, por obséquio, antecipe a prestação de suas contas a fim de fazer jus ao solicitado. Você acha que uma mãe vai falar desse jeito com o filho? Então, a questão pedia para você analisar a situação de comunicação e a fala, o jeito de se expressar, né, nessa situação de comunicação. Então, eu creio que você percebeu que no contexto ali, o que combina a situação da comunicação com a fala é a letra D, quando o filho vai pedir lá para a mãe, né, uma antecipação da mesada. Tudo bem? É uma outra forma de trabalhar variação linguística em nível de linguagem. Vocês perceberam? Nós trabalhamos 4 questões diferentes, né? São formas diferentes de trabalhar o mesmo assunto. E a última questão, também Enem, tá? Quando vou a São Paulo, ando na rua ou vou ao mercado, apuro o ouvido. Não espero só o sotaque geral dos nordestinos, onipresentes, mas para conferir a pronúncia de cada um. Os paulistas pensam que todo nordestino fala igual, contudo, as variações são mais numerosas que as notas de uma escala musical. Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí têm no falar de seus nativos muito mais variantes do que se imagina. E a gente se goza uns dos outros, imita o vizinho e todo mundo ri, porque parece impossível que um praiano de beira-mar não chegue sequer perto de um sertanejo de Quixeramobim. O pessoal do Cariri, então, até se orgulha do falar deles. Tem uns t's doces, quase um t. Já nós, ásperos sertanejos, fazemos um duro au ou eu de todos os terminais em al ou el. Carnaval, Raquel. Já os paraibanos trocam L pelo R. José Américo só me chamava afetuosamente de Raquel. Então, percebam que aqui, olha só as palavrinhas que são dicas para você responder a questão, que nós vamos ver o comando daqui a pouquinho. Sotaque, apurar o ouvido, ou seja, aqui a questão está falando, né, está cobrando de você exatamente a fala, né, a oralidade. E aí o texto diz que mesmo entre os nordestinos há muitas variantes, né? O paraibano não fala igual, né, ao pernambucano. É isso que o texto apresenta para a gente. Daí o comando diz assim, Raquel de Queiroz comenta em seu texto um tipo de variação linguística que se percebe no falar das pessoas de diferentes regiões. As características regionais exploradas no texto manifestam-se na fonologia, no uso do léxico, no grau de formalidade, no grau de informalidade, na estruturação morfológica. Eu acho que perdão aqui, gente, eu esqueci de colocar que é informalidade no outro, tá? Mas, enfim. Só que você deve ter percebido que quando o texto fala em sotaque, né, exatamente tem a ver com a fonologia, né? A forma, os fonemas, a forma como as palavras são
pronunciadas. Lex, você já sabe que tem a ver com as palavras, a formalidade e a informalidade tem a ver com a situação de comunicação, e a estruturação morfológica tem a ver exatamente com a questão das classes de palavras, e que não é o caso, tá bom? Então, percebam que nessa questão aqui foi cobrado de você uma outra forma de analisar as variantes, se é na forma de falar, se é na forma de escrever, se é na construção sintática, tá bom? Então, perceba, aqui no caso, gente, eu tenho quase certeza que era na construção sintática, e eu repeti, perdão, na hora do Ctrl+C, Ctrl+V para organizar o nosso slide. Mas não interferiu porque a resposta é realmente na fonologia, no som, né? No jeito como as palavras são pronunciadas. Tudo bem, meus amores? Percebam que é um assunto simples, mas que exige de você conhecimentos gramaticais, essa percepção de adaptar a linguagem à situação de comunicação. Até a próxima aula. Não esqueçam de deixar o seu like, fazer os comentários. Cada comentário que você faz, eu leio, eu tento me aperfeiçoar, tá certo? Eu já falei para vocês que não tenho grandes ferramentas para fazer vídeos maravilhosos, mas eu espero que a forma como eu trabalho o assunto, esteja ficando claro para você, tá certo? Não esqueça de assistir às aulas para tirar suas dúvidas e não permita jamais que o pessimismo dos outros afete a positividade dos seus sonhos, tá certo? Nada pode nos impedir de sermos felizes. Fiquem com Deus e até a próxima. Beijinhos.